Olá galera, vamos nessa mega revisão agora em função do Enem. O Enem chegou, tá vendo? O Enem chegou. Então a gente vai fazer agora uma revisãozinha entre aspas, né? A gente vai revisar o máximo de conteúdo possível. Nessa aula eu vou falar basicamente, esqueci de falar, meu nome é Marcelo, professor de Física, eu vou trabalhar com vocês aqui nessa aula basicamente com cinemática. A gente vai revisar o que eu acho que é assim, que é mais provável de tópicos, né, de detalhes que os caras podem colocar em alguma questão, alguma situação lá, em algumas questões até, sobre o tópico que a gente chama de ciências da natureza em função da prova do Enem, agora 2019. Então vamos lá. Quando a gente fala de cinemática, aliás, vamos falar de cinemática primeiro. Cinemática é o seguinte, nessas duas aulas de revisão que a gente vai ter, eu tenho que revisar com vocês basicamente três coisas, que são os três tópicos gerais do que a gente chama de mecânica. A mecânica, gente, é parte da física que estuda movimento, ou suas causas em si, né? Como um todo, a gente analisa os corpos, né? Isso é mecânica. A mecânica em si, mecânica que ela é gigante, ela é enorme, a gente divide em três tópicos, três grandes tópicos. O primeiro, que é o que a gente estuda, é o que a gente chama de cinemática. O segundo é o que a gente chama de dinâmica. E o terceiro e último é o que a gente chama de estática. Primeiro, cinemática estuda dos movimentos, sem se preocupar com as causas. Dinâmica tem como base as três leis de Newton e estuda justamente as causas desses movimentos. E por último, estática, né? E no meio desse tempo ali, tudo ali tem a gravitação, enfim, né? É isso que a gente tem que fazer, então, nessas duas aulas que a gente vai ter dessa mega revisão em função do Enem agora 2019. Veja bem, quando a gente fala de cinemática, que como eu disse para vocês, é o estudo dos movimentos sem se preocupar com as causas, tá, movimento, tá. Qual que é a definição assim de movimento? O que é um corpo estar em movimento e o que é um corpo estar em repouso? Quando eu falo movimento e quando eu falo repouso, eu tenho que estabelecer o que a gente chama de referencial. Cuidado com isso. Lá no Enem os caras podem pegar no pé de vocês com relação a isso daqui, referencial. É possível um corpo estar em repouso e também estar em movimento ao mesmo tempo? Sim, é possível. Tudo vai depender do referencial adotado. Certo, gente? Um exemplo em que um corpo está em repouso e movimento ao mesmo tempo. Você está dentro de um ônibus, o ônibus está andando. O ônibus está andando, né? Ele está em movimento em relação ao chão. Se você está dentro do ônibus, você em relação ao chão, você está em movimento. Mas você em relação ao ônibus, você está em repouso. Então, essa história de movimento e repouso, tudo vai depender do referencial adotado. Existem dois tipos de referenciais. Tem um referencial que a gente chama de inercial e tem um referencial que a gente chama de não inercial. O que quer dizer isso, gente? Isso daqui, a gente passa até desapercebido em alguns detalhes, né? Mas é uma coisa muito interessante, se tratando da prova do Enem, ser uma prova assim, bastante interpretativa. Então a gente está acostumado a sempre, vou calcular velocidade, vou pegar distância, vou dividir pelo intervalo de tempo, vou calcular velocidade média e tal, mas o estudo que antecede, portanto, a análise que antecede a movimento em si, velocidade, aceleração em si, é justamente essa questão do referencial ser inercial ou não inercial. O que é um referencial inercial? O referencial inercial é aquele que não possui aceleração. Esse é o referencial inercial. Um referencial não inercial é aquele que possui algum tipo de aceleração. Por exemplo, se eu posso falar que agora estou em movimento? Em relação à Lua, estou em movimento. Posso falar que estou em repouso? Em relação ao chão, sim. O chão agora está em movimento em relação a um outro referencial? Sim, também. Mas se a velocidade do chão aqui, por exemplo, for constante em relação a determinado referencial, eu posso falar que o chão é um referencial inercial. Agora, se o referencial tiver algum tipo de aceleração, não importa qual, se tiver algum tipo de aceleração, lembrando que a aceleração é quando há variação da velocidade. E velocidade é uma grandeza vetorial. E quando eu falo que há variação de velocidade, eu estou falando que varia. Pode ser módulo, direção e sentido, que são o que define
portanto, um vetor, módulo, direção e sentido. Então, quando eu falo que o vetor, quando eu falo que a velocidade varia, eu estou falando que o vetor, velocidade varia, que pode ser em módulo, direção e sentido. Quem que é responsável pela variação do vetor velocidade? A aceleração. Não importa qual. Se é a aceleração tangencial do movimento circular, se é a aceleração escalar, se é a aceleração vetorial, não importa. A aceleração serve para variar o vetor velocidade. Então, se um referencial tiver aceleração de qualquer forma, se ele tiver aceleração, portanto, esse referencial é chamado de não inercial. Quando um carro está fazendo uma curva, por exemplo, o carro em si ele tem uma aceleração que aponta para o centro da trajetória. Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. Então, quer dizer que o carro, se você estiver analisando ali você dentro do carro e tendo o carro como referencial, se o carro está fazendo uma curva e ele tem aceleração centrípeta, portanto o carro, nesse caso, vai ser um referencial não inercial. Você está entendendo? Agora o chão, portanto, se ele não tem aceleração, a terra, vamos considerar que ela não tem aceleração, portanto, a gente considera como sendo referencial inercial. Então, resumindo, revisando, referencial não inercial tem aceleração. Referencial inercial não tem aceleração de qualquer forma. Referencial inercial, esse inercial aqui, as leis de Newton funcionam bonitinho, todas elas. Lembrando, primeira lei de Newton, lei da inércia, tendência natural dos corpos de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Né? Segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, força resultante igual a massa vezes aceleração. E a terceira é da ação e da reação. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, direção e sentido oposto. Referencial, portanto, inercial, você está entendendo? Tipo, ele não tem nenhum tipo de aceleração. Tá. Desculpa. O referencial inercial, as leis de Newton funcionam bonitinho. Agora, o referencial não inercial, existem o que a gente chama de forças fictícias. Forças fictícias só existem para referenciais não inerciais. Ou seja, se você está fazendo uma curva, você está dentro do carro, você não sente uma força te empurrando para fora? Essa força existe? Ela existe se você estiver considerando o carro como referencial, que ele é não inercial, ele vai ter aceleração. Agora, se você estiver analisando a terra, o chão, um poste, sei lá, como referencial, essa força centrífuga não existe, essa força que te joga para fora, que é a força centrífuga, ela não existe. O que existe é o que a gente chama de inércia. Inércia por quê? Inércia. Porque, como eu disse, as três leis de Newton são válidas para os referenciais inerciais. Se você está andando com um carro em linha reta, naturalmente, por inércia, você não tende a continuar em linha reta. Só que você está dentro do carro e começa a fazer uma curva. Você está dentro do carro, o seu corpo tende, por inércia, em relação ao chão, continuar em movimento retilíneo uniforme. Só que o carro está fazendo uma curva. Então, na verdade, o que está acontecendo mesmo, não tem uma força te empurrando para fora. Se você tiver como referencial o chão, o que está acontecendo ali nada mais é do que uma tendência de você continuar em linha reta. Você está entendendo? Então, ó, essa é a história essa é a diferença do referencial inercial do não inercial. Agora, se você tiver como carro como referencial não inercial, existe uma força que a gente chama de força fictícia, que está apontando para fora, que é o que a gente chama de força centrífuga. Então, veja bem, força, eu estou falando bastante sobre força. Gente, a segunda lei de Newton, deixa eu só falar aqui para você, já comentei, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui não é força, gente, é força resultante. E o que é força resultante? Força resultante é a soma de todas as forças que estiverem atuando no corpo, certo? Naquele determinado momento. Soma de todas as forças, eu estou falando soma vetorial. E para você somar vetores, você tem que desenhar sempre um vetor na ponta do outro, certo? Aliás, ó, por exemplo, você fala assim, deslocamento, se encontrar lá no Enem, lá, o termo lá, deslocamento. Deslocamento é um vetor que vai do ponto de partida ao ponto de chegada. Recentemente eu resolvi um exercício que falava um objeto que ele foi lançado para cima, verticalmente para cima, ele subia uma altura h e depois ele voltava na mesma posição. Então vamos pensar, se ele sai daqui, sobe uma altura h e volta na mesma posição, qual que é o deslocamento dele? Não confunda deslocamento com distância percorrida. Deslocamento é um vetor que vai do ponto de partida ao ponto de chegada. Aqui nesse caso, o ponto de partida e o de chegada são coincidentes. Se o ponto de partida e de chegada são coincidentes, esse vetor de deslocamento tem módulo nulo, não tem vetor de deslocamento. O deslocamento é zero. Aí você fala, Marcelo, mas ele deslocou, porque ele saiu daqui, subiu e voltou. Tá, então ele percorreu uma certa distância. A distância percorrida vai ser
A altura que ele subiu, mas a altura que ele desceu. É a soma dessas duas distâncias. Isso que a gente chama de deslocamento escalar ou distância percorrida. Vai ser a mesma coisa. Só que deslocamento, não esqueça disso, deslocamento é um vetor que vai do ponto de partida ao ponto de chegada. Marcelo, mas e se fez curva? Não importa. Traça um vetor do ponto de partida ao ponto de chegada. Esse vetor é o que a gente chama de deslocamento. Vetor, que como eu disse aqui, essa, segundo a lei de Newton, fala que a força resultante, que é um vetor, é igual ao produto da massa, que é uma grandeza escalar, com a aceleração, que também é uma grandeza vetorial. Vamos pensar, gente, se eu falar assim para vocês, um corpo não possui aceleração. Se eu falar não possui aceleração. Se ele não possui aceleração, pensa bem. Se o módulo dessa aceleração aqui, ó, quando a gente coloca essa retinha aqui, quer dizer módulo. Quando o módulo da aceleração de um corpo é zero, eu estou falando assim que a aceleração de um corpo é zero. Ele não tem aceleração nenhuma. Se a aceleração é zero, massa vezes zero, zero vezes qualquer coisa, isso daqui vai ser zero. Agora vamos pensar. Em que situação ou situações nós temos uma força resultante zero? Em que situações nós temos uma força resultante zero? São duas. O corpo pode estar em repouso ou pode estar em movimento retilíneo uniforme. Cuidado! Ele não pode falar lá no Enem simplesmente movimento uniforme. Tem que falar movimento retilíneo uniforme. Ele tem que especificar a trajetória. O movimento retilíneo uniforme, gente, é o único movimento em que o vetor velocidade é constante. Lembra que eu disse para vocês agora há pouco? Que o que varia o vetor aceleração, módulo direção e sentido, é justamente a aceleração. A aceleração serve para mudar o vetor velocidade. Então, veja bem, se o vetor velocidade no movimento retilíneo uniforme não muda, isso quer dizer que esse movimento não possui nenhum tipo de aceleração. Então, se ele não possui aceleração, a força resultante vai ser zero. Então, cuidado. Ele pode falar lá para vocês assim, se a força resultante sobre o corpo é zero, isso quer dizer que esse corpo está em repouso? Não. Ele pode estar em repouso? Sim. Sim, ele pode estar em repouso. Mas ele pode estar em movimento também, que é o que a gente chama de movimento retilíneo e uniforme. Aliás, se eu falar simplesmente um movimento chamado de uniforme, um movimento que a gente chama simplesmente de uniforme, vem comigo aqui, ó, vamos colocar o termo aqui, ó, movimento uniforme. Cuidado lá, gente, ó. Cuidado, ele tem que especificar para vocês lá, gente, a trajetória. Aqui eu não estou especificando. Como antes eu coloquei aqui MRU, movimento retilíneo uniforme. Aqui eu não coloquei retilíneo. Aqui eu não coloquei circular. Aqui eu coloquei simplesmente duas palavras, movimento uniforme. Se vocês virem essas duas palavras aqui, movimento uniforme, a única coisa que você pode ter certeza é que o módulo da velocidade é constante. Marcelo, eu não posso falar que simplesmente a velocidade é constante? Não, porque somente a palavra velocidade é uma grandeza vetorial. E para um vetor ser constante, tem que ser constante em módulo, direção e sentido. E eu disse agora há pouco, o único movimento em que o vetor velocidade é constante é o movimento retilíneo e uniforme. Então, cuidado! Isso é uma verdade. Todo movimento uniforme... Você fala, Marcelo, circular também? Também. Falou em movimento uniforme, retilíneo, curvilíneo, circular, sei lá. Falou em movimento uniforme, que eu tenho certeza que o módulo é valor, tá, gente? Número, cálculo, matemática. Módulo da velocidade vai ser sempre o mesmo, ele não varia. Agora vamos dar. Um movimento uniforme pode ter aceleração? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Um movimento uniforme, sem especificar a trajetória, claro. Um movimento chamado de simplesmente uniforme, ele pode ter aceleração? Vamos pensar. Se a trajetória for um círculo ou parte dele, vamos pensar, gente. Você está se movimentando em linha reta. Se você estiver se movimentando em linha reta, existe alguma força te puxando para um lado ou para o outro? Não, se existir uma apontando para a direita, vai ter outra exatamente igual apontando para a esquerda. Uma anula a outra. Tá, mas se você estiver fazendo uma curva, não tem que existir uma força resultante apontando para o centro dessa trajetória? Se essa força não existir, não tem por que você fazer curva. Você vai em linha reta. Você está entendendo? Então, todo movimento curvilíneo, circular,
por exemplo, tem que existir uma força resultante que aponta sempre para o centro da trajetória. Essa força resultante é o que a gente chama de força centrípeta. Tem acento porque é um proparoxítona. Força centrípeta é uma força resultante que sempre aponta para o centro da trajetória. Então veja bem, segundo a lei de Newton, fala que se existe força resultante, existe a massa, que é o produto da massa com aceleração. Então se existe uma força centrípeta, tem aceleração centrípeta. E para que serve a aceleração? Mudar o vetor velocidade. Então olha só, veja bem. Nesse ponto aqui o corpo está girando, isso daqui está simbolizando apenas a trajetória. A velocidade, ela é um vetor que ele é sempre tangente a essa trajetória, É um vetor sempre tangente. Olha aqui, ó, está formando 90 graus. Marcelo, sempre força centrípeta e a velocidade forma 90 graus? Sim, sempre. A velocidade, ele é sempre tangente à trajetória. Tá. Esse vetor velocidade está mudando? À medida que o corpo está girando aqui, ó, à medida que o corpo gira, o vetor velocidade está mudando? E quando eu falo vetor, módulo, direção e sentido. Está mudando um módulo? Se o movimento for uniforme, não. Mas se tem força, tem massa e tem aceleração. Se tem aceleração, muda o vetor velocidade. Qualquer uma das três coisas, mudando já está mudando o vetor velocidade. Se o movimento for circular uniforme, tem aceleração centrípeta. Aí você pergunta para mim, Marcelo, a aceleração centrípeta serve para quê? A aceleração serve para mudar o vetor velocidade. Logo, aqui, a aceleração centrípeta interfere apenas na mudança na direção e sentido do vetor velocidade. Marcelo, não faz nada com o módulo? Não. A aceleração centrípeta, que tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da força centrípeta, ela serve apenas para mudança na direção e no sentido do vetor velocidade. Ela não altera o seu módulo. Tanto que o módulo da aceleração centrípeta, que também é um vetor, a gente calcula com essa expressão aqui, ó, v² dividido por r. Onde o v é velocidade no sistema internacional metros por segundo, você sabe disso, e o r é o raio da trajetória, que no sistema internacional tem que ser medido em metros. Aceleração, sistema internacional, metros por segundo ao quadrado, só para deixar registrado aqui, metros por segundo, e o raio tem que ser medido em metro. Então vamos lá. O que é um movimento uniforme? Pode ser o retilíneo? Pode ser o circular? Pode. O que eu tenho certeza? Retilíneo ou circular, curvilíneo, sei lá? Módulo da velocidade é constante. Apesar do módulo da velocidade ser constante, ele pode ter uma variação na direção e sentido? Pode. Se tiver variação na direção e sentido do vetor velocidade, quer dizer que ele está fazendo uma curva, logo existe a força centrípeta. Se tem força centrípeta, segundo a lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Se tem força, tem aceleração. Aceleração centrípeta serve apenas para mudar a direção e sentido do vetor velocidade, não alterando o seu módulo. Ponto final. Isso é um movimento uniforme. Agora, o que é um movimento uniformemente variado? Vamos lá. A gente pode simplesmente escrever aqui, ó, MUV. O que é um movimento variado? Movimento variado é que varia a velocidade. Mas aqui você toma cuidado também, mais uma vez, com a trajetória que ele forneceu para vocês. Geralmente o movimento ele é retilíneo e uniformemente variado. Se o movimento ele é retilíneo e uniformemente variado, a direção do vetor velocidade não varia, mas o módulo varia. Se varia o módulo, como eu disse para vocês, ele tem aceleração. Mas aqui, a aceleração, claro, é o quanto que varia a velocidade. O que quer dizer uma aceleração da gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Aliás, se eu pegar esses Gs, agora a velocidade inicial dele é 0. Se eu soltar, a cada intervalo de tempo, a velocidade dele não está aumentando? Se a gente desprezar completamente o atrito, que essa é uma outra coisa que você tem que tomar muito cuidado lá na prova, você desprezando completamente o atrito, todos os corpos, claro, independente se você despreza ou não o atrito, mas todos os corpos são submetidos à ação da gravidade. Mas se você desprezar completamente o atrito, a cada segundo que passa, a velocidade desse cara vai aumentar 10 metros por segundo. Se eu soltar ele no vácuo, claro, desprezando o atrito. Isso quer dizer aceleração da gravidade. G, que é 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade ela é igual, praticamente igual, em todos os pontos da superfície da Terra. Marcelo, G é 10 em todos os pontos exatamente. Se eu for aqui o G
Aqui na cidade de Maringá vai ser exatamente igual ao G lá de Macapá? O G de qualquer lugar do planeta vai ser o mesmo, que eu considero como 10? Não. O G vai depender da distância do centro da Terra até o ponto em questão. Mas esse vai ser tema da nossa próxima aula. Mas antes disso, se a gente considerar uma aceleração, não importa qual, se é da gravidade, qualquer um, se a gente considerar uma aceleração como constante, ó, se a gente considerar a aceleração como constante, isso é um movimento uniformemente variado. Se a aceleração tem um valor constante, um módulo constante, ou seja, a velocidade vai variar sempre valores iguais em intervalos de tempos iguais. Você está entendendo o que eu disse? Ele vai variar valores iguais em intervalos de tempos iguais. Isso é o que a gente chama de movimento uniformemente variado. A velocidade está variando de maneira uniforme. Ou seja, o que eu tenho certeza aqui, que o módulo da aceleração é constante. Então veja bem. Você fala, Marcelo, mas e se o movimento for retilíneo? Aí não é só módulo. É módulo, direção e sentido. Assim como a aceleração centrípeta, direção e sentido está mudando a todo instante. Certo? A direção e sentido sempre muda todos os instantes, mas o módulo é constante. Então veja bem, se o movimento for retilíneo e uniformemente variado, a aceleração, no seu caráter vetorial, vai ser constante. A aceleração é o quanto que varia a velocidade naquele determinado intervalo de tempo. As formulinhas, vocês lembram lá? Ó, V igual a V0 mais AT, Torricelli, V0 ao quadrado mais 2A delta S, e S igual a S0 mais Z0T, mais AT ao quadrado sobre 2. Função horária da velocidade, Torricelli, função horária dos espaços. Todas as equações do movimento uniformemente variado. Aí você fala, Marcelo, mas é aquela V igual a delta S por delta T? Cuidado! V igual a delta S por delta T só serve para calcular a velocidade média, ou o que a gente chama de velocidade escalar média, que vai ser a distância percorrida pelo intervalo de tempo. Não serve para calcular qualquer tipo de velocidade. Agora, comentei com você essa história do movimento ser vertical. Se você desprezar completamente o atrito, todos os corpos estão submetidos a uma mesma aceleração, todos eles vão variar o mesmo valor de velocidade no mesmo intervalo de tempo. Portanto, numa mesma altura, todos eles vão chegar no solo no mesmo instante. É comum você encontrar exercícios comparando dois corpos que têm massas diferentes, só que estão em alturas que podem ser iguais ou diferentes. Aquele exemplo clássico de uma pena e de uma bola de boliche. Se os dois forem soltos de uma mesma altura, os dois, portanto, desprezando o atrito, claro, os dois, portanto, se estão numa mesma altura, eles são submetidos a uma mesma aceleração, que é da gravidade. A aceleração é o quanto que varia a velocidade. Pô, se eles estão numa mesma altura, eles vão ter a mesma variação de velocidade no mesmo intervalo de tempo. Logo, eles vão chegar no solo no mesmo instante. Marcelo, então quer dizer que a massa não vai influenciar? Se você desprezar completamente o atrito, a massa não vai fazer diferença alguma. Marcelo, mas e a energia? Energia é o tema da nossa próxima aula. A massa vai influenciar na energia cinética que ele vai chegar, na energia potencial que ele estava lá em cima, tudo bem. Agora, em termos de velocidade, repara aqui, ó, não tem nenhum m de massa nessas expressões. Então, o que você pode fazer? Pegou um exercício de movimento vertical, lançamento horizontal. O lançamento horizontal e o oblíquo tem dois movimentos, é uma composição de dois movimentos. O movimento de queda na vertical e o movimento de translação na horizontal. Esses dois movimentos são completamente independentes um do outro, ou seja, o tempo de queda vai depender da altura. Tempo de queda vai depender da altura. Marcelo, a velocidade horizontal. Vou lançar um objeto horizontalmente, ele vai cair lá na frente. Essa velocidade horizontal vai influenciar no tempo de queda? O que vai interferir no tempo de queda vai ser apenas a altura e a aceleração da gravidade. Ou seja, não importa a velocidade horizontal, não importa se um corpo foi lançado formando um determinado ângulo, que é o que a gente chama de lançamento oblíquo, não importa. O que importa apenas no tempo de permanência no ar é justamente a altura. Logo, quanto maior a altura atingida, quanto maior a altura que ele foi solto, mais tempo ele vai ficar no ar. Você está entendendo? Agora aqui, a massa vai influenciar? Não. Então você encontrou exercícios falando sobre massas diferentes e, claro, cuidado, eu vou repetir mais uma vez, cuidado com a influência ou não do atrito.
No caso que se tiver atrito a pena e a bola de boliche, a pena vai demorar mais. Por quê? Porque ela é mais leve? Não, porque o atrito nela é muito mais importante do que na bola de boliche. É por causa disso. Agora, se você desprezar completamente o atrito, se você desprezar completamente o atrito, todos os corpos estão submetidos a uma mesma aceleração, que vai ser da gravidade, e, portanto, eles vão chegar, se eles estão na mesma aceleração, se eles forem soltos da mesma altura, vão chegar no solo com a mesma velocidade, no mesmo instante, enfim. O que você pode fazer, então? Pegando o exercício que está sob influência da ação da gravidade, você vai pegar essas mesmas três expressões aqui, no lugar do A de aceleração, você vai colocar o G, que é a aceleração da gravidade, e vai resolver do mesmo jeito que você está acostumado. Lembrando, V velocidade final, V0 velocidade inicial, aceleração, tempo, variação de espaço, espaço final e o espaço inicial. Beleza, pessoas? Espero ter ajudado nessa aulinha, uma revisão bem geral sobre cinemática, sobre movimentos, beleza? Um abraço e boa prova.